Começa em rede nacional e internacional o programa Feliz Sábado, o programa da família da Rede Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, que a gente possa ter um sábado muito abençoado. Quero começar lendo O Lar Adventista de Ellen White, o nosso livro tema desses últimos programas, na página 179, que faz parte do capítulo 27, que fala sobre o ciclo sagrado. Olha só que interessante o que esta escritora nos fala. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora, obviamente, haja muito disto a ser feito, mas a união com Cristo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre uma palavrinha, uma frase ou outra desse tema que é bem interessante. Eu sou um privilegiado porque faço parte desse programa e a cada sexta-feira eu posso receber uma família, um amigo, alguém aqui que eu gosto bastante. Eu queria apresentar para vocês a Regina Mota, amiga de longa data, e o seu marido, Rolf. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado que vocês estão aqui. Há muito tempo a gente se conhece, a gente já tem um carinho e aqui eu tenho o prazer de receber muitos amigos e nesta feira tenho o prazer de recebê-los. Regina, apresenta o nosso terceiro integrante da família aqui. Quem que é esse menino lindo que está do meu lado? Esse é o Leonardo, que hoje está ali fazendo parte da banda. Então tá bem. O Léo é filho da Regina e do Rolf e ele vai tocar pra gente, para que a gente possa cantar. Vamos cantar? Qual música que a gente pode cantar? Vamos cantar Deus é Tão Bom? Pode ser, pode ser. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Cristo é real, Cristo é real, Cristo é real pra mim. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará pra mim. Deus é tão bom, Cristo é real, Ele voltará, voltará pra mim. Muito bom, muito bom. Regina, você, eu acho que é a face conhecida da família como cantora, né? Mas o Rolf tem um talento também musical, daqui a pouco vai mostrar pra gente. E agora o Léo também entrando na família como músico, né? Como é que vocês fazem para desenvolver o dom? Fica incentivando, cantando para ele?
Bom, na infância a gente tenta incentivar o maior número de aprendizados, a música sendo um deles, né? A música tem uma característica que eu sempre aconselho os pais a trabalharem com isso com os filhos, porque ela desenvolve certas conexões do cérebro que auxiliam na cognição de qualquer disciplina, de qualquer matéria, de qualquer coisa. Então, o Léo faz musicalização, faz violão. Em casa a gente ouve bastante música, música diferente. A gente tenta ter um pouco de diversidade nisso e aí vai surgindo uma vontade dele. Ele canta no coral na escola e tal. Muito bom, porque apesar do tamanho, ele só tem 9 anos e está aí já mostrando o dom dele, né? Parabéns para vocês. Ô Rolf, olha só, eu estava lendo aqui no capítulo 27, como eu estava falando, e eu gostei dessa frase aqui, ó. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros, né? O segredo da verdadeira união na igreja, na família, não é a diplomacia. Quer dizer, eu posso até ter esse dom, né, de ser uma pessoa bondosa, não criar confusões, isso tudo é muito importante. Mas o segredo da igreja e da família é a união com Cristo. Sem dúvida nenhuma. Como é que eu posso ter uma união na família, assim, obviamente nesse prisma, né? Olhando para a união com Cristo? Quando se trata, inclusive, de família cristã, né, quando você quer ter uma família espelhada no modelo de Cristo, eu acho que o mais importante é você ter uma conexão primeiro com Ele, né, para você poder então se aproximar dos seus entes queridos, dos seus familiares, mulher, filho e etc. É um reflexo, né, daquela relação que você tem com Deus. Né, e é muito importante que tenha essa aproximação. Então você transmite isso para os seus amigos também, para os outros, né, as outras pessoas com quem você se relaciona. Se você tem um contato com Deus, você tem como passar isso para as pessoas também. Eu gosto muito daquela figura, né, da ideia de um triângulo, que diz que a base de um lado é o marido e do outro lado é a esposa, né? E quando eles começam a subir nesse triângulo, quanto mais eles vão chegando ao ápice, né, eles vão chegando um próximo ao outro, e o ápice seria Cristo. Então, a unidade completa do homem e da mulher estaria justamente ao chegarem nesse ápice, que seria a junção entre homem e mulher e Cristo, né? Então, aí sim teria a paz, o amor, dentro da casa uma verdadeira sintonia, harmonia, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Exatamente. Quando você desce, né, você vai se distanciando cada vez mais. Vocês têm assim algum hábito espiritual interessante, diferente que vocês têm como família? Alguma coisa interessante, tipo um culto familiar, onde o Léo toque, cante? O culto familiar que é mais comum em casa é o da manhã, que aí a gente acaba não cantando porque geralmente é mais rápido, né? E os cultos de sexta-feira, quase sempre eles são no ensaio do coral, né? Então é um culto bem diferente, né? Com muita gente. 120 coristas lá, e o Léo costuma ir com a gente sobe os 3, o Rolf e eu cantamos nesse coral, no coral UNASP, e o Léo sobe junto com a gente. Quando a gente está de folga do coral, nas férias, nos feriados, aí a gente tenta fazer musical. Então, às vezes a gente põe um DVD e canta com DVD. Mas desde que o Léo começou a tocar, a gente tenta tocar. Então, às vezes o Rolf toca piano, o Léo toca violão e eu canto. Ou às vezes o Rolf toca piano, ele toca violão, eu toco clarinete. Ou às vezes eu toco piano, o Rolf canta, e a gente faz várias configurações. É muito dom musical numa família só. Então tá bem. Quero desejar meu feliz sábado, meu abraço para os nossos amigos de Catanduva, o Leonardo, a Eunice, o Lucas, o João Carlos, Carmozina, eu acho que é o nome, Dulcimar e Lurdinha, tá bem? Nosso abraço, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela amizade. Pessoal de Cabo Frio, Eduarda, Olga, Márcia Barcelos, Wilson Oliveira, aos amigos da igreja de Colégio no Rio de Janeiro, conheço essa igreja, Deus abençoe vocês, e também o pessoal de Cabo Frio.
E ainda o pessoal de São Paulo, a Maria da Glória, o Edinaldo, a Tatiana, a Patrícia, a Manuel Neto, Vanessa, a família de Jequié, na Bahia. Amo todos vocês. Está aqui o nosso abraço para vocês. Deus possa abençoá-los. Daqui a pouco a gente volta para mais um papo com essa família super especial, mas agora nós vamos escutar aquela historinha especial com a tia Cecel. Feliz sábado, pastor Eumar. Estou muito feliz, pois temos mais uma história aí para as crianças que estão também nos prestigiando. E a história de hoje, o título é Pagando o Mal com o Bem. Uma história muito linda de alguém que é muito conhecido de vocês. Vocês querem saber quem é essa pessoa que eu vou falar? Ah, conhece esse jovenzinho aqui? Esse aqui é Davi. Você conhece Davi, não é mesmo? Davi, aquele menino que lutou com o gigante Golias. Só que ele lutou com a força que Deus deu a ele. Ele não fez aquilo sozinho, sabia? Deus deu aquele privilégio de poder fazer algo por Deus e pelo povo naquele momento. Davi também gostava muito de cuidar das ovelhas, gostava muito de tocar sua harpa, compor belas músicas. E uma vez, ainda jovenzinho, ele foi morar no palácio do rei Saul. Uau, como o rei Saul gostava de Davi! Ele gostava muito de Davi. Quando o rei Saul estava cansado ou triste, Davi pegava sua harpa, tocava belas músicas para o rei Davi e ali ele cantava e tocava e o rei Saul ficava bem calmo. Deus tinha um plano muito especial para Davi. Você sabia disso? Sabe qual era o plano de Deus? Que Davi um dia se tornasse rei. Bem, por enquanto ele não era o rei. Quem era o rei era Saul. Aí, sabe o que aconteceu? Davi foi trabalhar juntamente com os soldados do rei Saul. Mas Davi era uma pessoa tão especial que ele acabou sendo tão querido por todos que o rei Saul começou a ficar com inveja. Como que pode? Ele querer dominar tudo, ele sendo mais querido do que eu mesmo. Rei Saul foi ficando tão ciumento, tão invejoso, e as pessoas falando na cabeça do rei Saul, sabe o que ele queria fazer agora? Começou a perseguir Davi, querendo matar Davi, porque como que poderia? Ele era o rei e não Davi era o rei. Davi teve que fugir. Davi tinha um grande amigo ali dentro do palácio, sabia? Era Jonatas. Jonatas era filho do rei e era o melhor amigo de Davi. Mas Davi, nesse momento, teve que fugir. E Davi foi embora, fugiu para cá, fugiu para lá, podendo se esconder do rei. Até que uma vez, ele se escondeu lá no fundo de uma caverna bem escura. E ali ele ficou escondidinho lá no fundo, sabendo que o rei estava à sua procura. O rei chegou próximo à caverna com seus 3.000 soldados e ali procurando Davi, só que o rei estava tão cansado, que ele resolveu entrar naquela caverna onde estava Davi. Só que o rei não sabia que Davi estava lá dentro. E aí resolveu cochilar um pouquinho. Eu vou deitar aqui um pouquinho, descansar, porque eu estou muito cansado. Davi ficou quietinho lá dentro. Davi estava com os seus homens lá dentro, bem lá no fundo, no escuro. E Davi ficou quietinho para que o rei não ouvisse. Enquanto o rei dormia, sabe o que o Davi fez? Ele pegou a sua espada, foi até o rei, enquanto ele dormia, pegou e cortou toda a beiradinha do manto do rei. E o rei nem percebeu. Ele foi e cortou até o fim. E ficou com aquela orla do manto presa ali na sua roupa. Tudo bem, o rei cochilou, dormiu. E aí se levantou, nem percebeu nada
e foi lá para fora da caverna. Quando ele saiu da caverna, alguém o chamou. Rei Saul! O rei Saul virou, assustado. Quem está me chamando? Era Davi que estava chamando o rei Saul e falou assim para ele: você está vendo isso que tem na minha mão? É a orla do seu manto. Tive você bem pertinho de mim. Eu poderia ter feito coisas ruins com você, mas eu não fiz. Eu fiz o bem para o Senhor. Não dê ouvidos para o que os outros estão falando sobre mim. Eu só quero o bem do Senhor. Eu não quero fazer mal para o Senhor. O rei Saul se aproximou de Davi, ficou comovido com aquela atitude de Davi e falou assim: me perdoe, eu errei. Você só me fez o bem e eu querendo fazer o mal para você. Pois agora que Deus recompense você com o bem que eu não lhe fiz. E aí o rei foi embora e Davi se tornou, depois de um tempo, o rei, porque Saul morreu também. E aí tudo aconteceu como Deus havia falado e planejado. Davi agora se tornou o rei e ele podia agora ensinar ao povo as coisas de Deus para todas as pessoas. Que história maravilhosa, não é mesmo? Davi poderia ter feito mal para o rei Saul, mas ele não fez. Ele procurou só fazer o bem. Você também pode fazer o bem a todas as pessoas, até aqueles que fazem mal para você. Não faça o mal para eles, faça sempre o bem. E aqui fica a minha mensagem de hoje para você e que você tenha um sábado muito feliz. Obrigado, tia Cecel, por mais essa historinha. E vamos voltar aqui a nossa conversa com a minha amiga, meu amigo, a Regina Mota, o Rolf e também com o Leozinho. Regina, não é perfil musical, né? Mas assim, eu tenho a pergunta para fazer para você, que até muito tempo acabou que a gente nunca conversou sobre esse assunto. Você foi uma das primeiras cantoras da Igreja Adventista, numa época que era muito difícil gravar, era a época do LP ainda, eu acho, né? Década de 80 ali, né? Oh, yes! O que te motivou naquela época de muita dificuldade de começar a gravar e cantar? Assim, cantar eu sempre cantei, né? Desde a infância, com a minha família, e então era uma coisa presente na minha vida. Mas não era um plano. Então, realmente, é interessante eu mesma me perguntar assim, por quê, né? Eu acho que Deus direcionou as coisas de forma que eu entendesse que havia um chamado mesmo para eu fazer aquilo. E a forma como Deus usou, uma das formas que Deus usou, foi até o meu trabalho com o Grupo VP, com o Jader, porque eu me lembro que quando ele foi para os Estados Unidos fazer mestrado, eu vi que o VP não ia cantar, eu pensei assim, será que eu consigo viver sem isso, sabe? E eu acho que Deus usou esse momento para que eu entendesse que sim, que esse era um trabalho que Ele queria que eu fizesse. Eu acho que eu sou muito lenta em tudo na minha vida, sabe? Eu acho que eu aprendi, amadureci mais tarde e eu acho que eu também demorei um pouco a captar essa mensagem divina, né? Então, eu trabalhava com outras coisas, eu era professora de inglês, né? Não de música, como eu sou agora. Mas com o tempo, isso foi ficando claro para mim, né? E foi crescendo o tamanho, o número de horas, né, que eu gastava na minha vida para trabalhar com música, né? Uma das coisas essenciais do cristianismo é a gente entender que quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente deve desenvolver o nosso dom. Um tem o dom de cantar, o outro de pregar, o outro de sorrir, né? Tá na porta da igreja sorrindo, abraçando as pessoas. Isso é um dom muito interessante. E eu acho que o dom de ser marido ou esposa de alguém que tem um ministério de música é dom, viu, Rolf? Porque quantos finais de semana você já ficou sozinho em casa, a Regina viajando por esse Brasil, o mundo afora? Muitos. Eu acho que Deus capacita, né? Eu sou uma pessoa que eu consigo lidar com a solidão. Assim, eu gosto às vezes até de ficar sozinho, eu gosto de pensar na vida,
eu gosto de fazer as minhas coisas nos momentos que eu estou sozinho. Então, Deus entendeu isso e eu acho que Ele trouxe a gente junto por isso, porque eu me adapto bem a essa situação e porque ela precisava desse distanciamento, né, o tempo todo. E né? no começo o Rolf participei viajava bastante, né? Como no ele toca início. piano, então ele viajava junto. Só que, claro, como ele tem uma atividade profissional totalmente diferente, quando eu comecei a viajar muito, isso ficou inviável para ele, né? Ele não podia, e nunca eu quis isso também, que ele abrisse mão desse enorme talento que ele tem para deixar de... Ele também tem o chamado dele e a importância dele na área dele. Então, quando ficou muita viagem, aí... E quando veio o Léo, eu sou uma pessoa... Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Quando eu vou viajar assim, com uma tranquilidade tão grande, e algumas pessoas falam... Você deixa o seu filho, o seu marido, uau! Né? Mas ele é super bom cozinheiro, super paizão, e os dois vão andar de bicicleta juntos, então eles fazem as coisas deles, né? Então eu vou bem tranquila, sabendo que o Léo tá bem. E às vezes o Léo vai junto, né, Léo? E esse aqui também aguenta o tranco, porque as viagens são muito complicadas. É um custo e um preço muito alto para a família inteira, né? Acho que num outro momento eu queria conversar sobre a bênção da família ter esse dom que é a música, mas isso aí fica para um outro momento para a gente conversar. Tá bom? Pensa aí que uma outra ocasião a gente vai conversar sobre a maior bênção da sua vida em termos de ministério de música. Mas, como eu disse, fico para um outro momento, tá bem? Daqui uns dias a gente vai receber de novo Regina e Rolf e o Leozinho aqui. Fiquem ligados, acompanhem semanalmente. Mas agora a gente precisa abrir a Bíblia para que o Senhor possa falar no nosso coração e a nossa vida. Olha, seguindo aqui no nosso projeto de leitura da Bíblia, o Reavivados por Sua Palavra, a leitura de hoje seria Juízes capítulo 17. Mas vocês me perdoem, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo de ontem, que é Juízes capítulo 16, que é uma história que eu acho fascinante, que é o final da história de Sansão. Olha só, Juízes capítulo 16, versículo 28, você já sabe, cada um tem que ter sua Bíblia, abra sua Bíblia agora, acompanhe a leitura da Bíblia, beleza? Vamos lá? Juízes capítulo 16, versículo 28 diz assim, ó: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Vamos parar aqui? Vamos lembrar um pouquinho da história de Sansão? Se tem um camarada que fez tudo de errado na vida e poderia ter feito tudo de certo, esse camarada é Sansão. Ele foi escolhido por Deus, ele nasceu de uma forma maravilhosa, através de um milagre, ele tinha uma função, e a vida dele tinha uma razão de ser. Ele jogou tudo no lixo. Já parou para pensar o que é você jogar uma grande oportunidade, uma bênção de Deus no lixo? Eu fico pensando, se Deus fosse como eu, de repente como você, Deus poderia ter pensado assim: te dei todas as chances, você não aproveitou? Agora que você está com um problema, se vira, o problema é seu. E isso faz parte do coração do ser humano, isso faz parte da nossa natureza, assim, aquele fundo de vingança. Uma notícia boa para você: Deus não é assim. No momento em que Sansão estava com grandes dificuldades, depois que ele já não tinha praticamente mais nada a oferecer, ele fez uma oração pedindo perdão. A boa notícia de hoje é que Deus perdoa. Como é que está a sua vida? O que você fez? Você de repente acha que você não é merecedor das bênçãos? Merecedores nós nunca somos. Mas na verdade nós temos um Deus maravilhoso que nos perdoa e sempre nos dá uma outra chance, uma outra oportunidade. Hoje é o dia, hoje é o momento. Peça perdão pelos seus pecados e Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus possa estar com você e que você tenha um sábado maravilhoso na companhia da família Novo Tempo e na família de Deus. Vamos escutar agora uma linda música com a Regina Mota e com... Vai tocar piano agora, Rolf? Vou tocar. Então tá bem, vamos escutar. E acompanhados então do Gabriel e do Elton. Vamos lá? Mais perto
Muito bom. Vamos orar nesse momento e eu quero te convidar. Chegue mais pertinho da televisão, porque a gente tem aquela sensação de que a gente está um do ladinho do outro, tá bem? Eu quero orar por sua vida, para que a gente possa ter um dia maravilhoso, o dia do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Grandioso Deus, nesse momento eu gostaria de finalizar esse programa, mas receber de braços abertos esse dia tão especial que é o dia do sábado. Pedir uma bênção muito especial por todos aqueles nossos amigos que fazem parte da família Novo Tempo. É gente que está aqui no Brasil, em outras partes do mundo. Alguns estão com suas famílias, outros estão solitários. A verdade é que todos nós precisamos da sua bênção e também do seu perdão e de uma nova oportunidade, como o Senhor fez com Sansão. Nos dê a tua bênção e um dia abençoado que pedimos no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado e até a semana que vem.